Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Adolfo Eucleir e no vídeo de hoje eu quero estar respondendo um inscrito aqui do canal. Ele fez essa seguinte pergunta aqui, ó, bem simples. Ele falou o seguinte: por aquilo que li, Erasmo não só usou 5 ou 6 manuscritos, isso é o que era dele. E esses textos fazem parte da coleção dos 5.000 bizantinos. Ele tinha contato com mais textos. Isso vai contra o que a maioria diz, que só foi 5 cópias gregas. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo tem meu telefone, também você pode estar se tornando membro do canal aqui pelo link na descrição. Na página inicial do meu canal você encontra um curso de teologia livre, ok? E hoje eu quero estar falando sobre Erasmo, beleza? Vamos a mais este vídeo. Por aquilo que li. Onde que você leu isso? Eu queria saber, porque eu li o nosso querido Pedro Apolinário, Wilson Paroski, o livro Transmission and Corrupt, The New Testament, do Bruce Metzinger, né, aumentado por Bart Ehrman. Eu li vários livros sobre crítica textual e sempre eles mencionam meia dúzia de manuscritos gregos que o Erasmo teve acesso. E não que esses 5 ou 6 manuscritos eram dele. Ele pegou emprestado numa biblioteca com a autorização do Papa. Tanto que quando ele edita a primeira edição, ele faz um agradecimento ao Papa. E é sabido, é comprovado que o último capítulo do livro de Apocalipse, os últimos 6 versículos, foram retraduzidos da Vulgata Latina. Então, ele desses 6 manuscritos, 5, 6 manuscritos que ele tinha, nenhum deles tinha um Apocalipse completo. Então ele teve que retraduzir pelo menos os últimos 6 versos da Vulgata Latina. E é de fato, isso é comprovável porque você tem nesses 6 versos variantes que você não encontra em manuscrito grego nenhum. Tem variante lá que você não encontra em texto grego nenhum, manuscrito grego nenhum. Você só vai, você percebe que isso é uma tradução da Vulgata Latina. Se você sai do texto grego e vai para a Vulgata Latina, você encontra, tá? Então, essencialmente é isso. Agora, ele tinha acesso a mais manuscritos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa tem que se levar em consideração. Erasmo de Roterdã está editando o Novo Testamento grego em 1517, 1520. Pô, as faculdades, elas não tinham muito diálogo entre si. Como que eu digo? Existia o diálogo, mas ele era muito mais difícil, muito mais demorado. Primeiro porque a imprensa estava começando a engatar, né? Engatar o negócio da imprensa. Então a imprensa de Gutenberg era uma tecnologia que ainda era nova. Não tinha nem 60 anos que tinha sido inventada. E estava sendo produzida e distribuída pelos países. Então a produção de documentação era muito complicado. A expansão de livros ainda era muito complicado. Segundo, você tem esses 5.000 manuscritos, mas eles não estavam catalogados. Às vezes eles estavam lá abandonados, esquecidos no fundo de alguma biblioteca. Até hoje no Vaticano você encontra lá vulgatas latinas, versões antigas. É capaz de encontrar até algum manuscrito grego, algum manuscrito hebraico que está escondido lá, tipo, está 600 anos lá dentro da biblioteca do Vaticano, entende? É muito comum isso daí. E é muito comum você encontrar essas coisas dentro de outras faculdades milenares, né, que tem muitos séculos, né, não chega a ser milenar, mas outras faculdades que têm muitos séculos. Então, achar que Erasmo de Roterdã estava vivendo nos dias de hoje, igual era o dia de hoje, eu quero comprar um livro, eu quero pegar eu vou chegar lá na biblioteca, vou pegar lá o Codex Vaticano aqui, vou bater lá na porta lá do Vaticano e pegar o Codex Vaticano. Vou chegar nessa biblioteca aqui, vou pegar. Não, meu amigo, não, era difícil. Não é à toa que o próprio Erasmo ele conseguiu a autorização do Papa para publicar o Novo Testamento grego dele, enquanto que o Cardeal Ximenes não conseguiu essa autorização. Então, você percebe essa questão, né? Então, assim, ele pode até ter tido contato com mais textos, mas os que serviram de base
foram apenas meia dúzia de manuscritos gregos para o texto grego dele. É o que praticamente não, todos os críticos textuais que eu li em português e inglês afirmam. E se ele tivesse acesso a mais manuscritos, na hora de editar o texto grego dele, pô, seria um negócio complicadíssimo. Por quê? Porque como é que ele ia fazer a catalogação? Não existia nome de manuscrito, não existia uma definição bem clara do que era manuscrito mais antigo do que o outro. O que ele tinha era 6 manuscritos bizantinos, né? E ponto. Então, é bem da hora isso aí, cara. Eu gostei do comentário do rapaz, né? Mas onde que você leu? Qual que foi a referência? Qual que é a referência bibliográfica do que você leu? Ele poderia ter acesso, mas muitos desses manuscritos aqui, eles não estavam catalogados nem achados. A catalogação ela só vai começar a partir de 1707. Erasmo viveu em 1500. A catalogação ela começa depois de 1707, com mais afinco, por causa de um cara chamado John Mill. John Mill, ele edita o Novo Testamento grego dele, leva 30 anos, ele cataloga mais de 100 manuscritos, várias versões antigas, então ele faz um Novo Testamento grego com um aparato crítico top, e isso gera um debate entre os católicos e os protestantes acerca do texto grego, do texto bíblico. E aí, a partir daí que você tem uma busca por catalogar manuscritos, de achar, de vasculhar. Porque até então, na época de Erasmo, não se tinha isso. Então, o trampo do Erasmo ele era bem limitado nesse aspecto. Não adianta querer... A gente tem que entender o contexto que o cara viveu. Né? Então, assim, é simples. Né? Você contextualiza o período que Erasmo viveu. Ele fez um trabalho pioneiro. Foi muito importante, não só como pensador, mas como editor do Novo Testamento grego. Um outro detalhe, Erasmo de Roterdã, ele não estava interessado no texto grego. Ele estava interessado no texto latino. Ele queria revisar a Vulgata Latina. E ele faz isso no Novo Testamento. Então, o que ele faz? Ele lança o texto grego e depois ele lança uma tradução, um texto bilíngue, o Novo Testamento grego e latim. Mas o interesse dele era o texto latino. Tanto que ele coloca o Novo Testamento grego dele como Novum Instrumentum. Quer dizer, novo instrumento. E ele se referia à tradução latina dele. Então o interesse do Erasmão não era o texto grego em si. Era o texto latino. É que ele recebeu a proposta para editar um texto grego e ele o fez. Só que com isso ele joga um texto latino pelo nível intelectual que ele tinha. O cara é absurdamente absurdo, né? Um dos maiores pensadores. Eu ainda quero ler o livro dele, Elogio à Loucura. E tem uma citação que eu preciso ler dele de outros livros, né? Então, essencialmente é isso. Então, o que eu acho que tem que ser da hora? Eu vi que tal pessoa falou isso. Vamos ver se isso condiz com um contexto histórico em que o cara viveu. Pô, falar que eu tenho acesso a 5.000 manuscritos hoje é fácil, porque eu tenho tudo na minha casa. Agora, Erasmão não tinha não, cara. Nem a pau. Pode ser que ele teve acesso a mais alguns manuscritos ao longo da vida, ok. Mas que ele não fez grandes correções no texto grego dele, ele não fez. Ele não fez. Não fez porque ele tinha interesse em outras coisas também, apesar que ele editou o Novo Testamento grego dele 4 ou 5 vezes. E assim vai. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui. Deixem sua pergunta, vai que ela vira um vídeo. Então façam uma pergunta interessante. Eu gosto de responder isso. Então, se você quer que seu vídeo se torne, seu comentário se torne um vídeo muito interessante, uma videoaula muito interessante, comenta aqui, compartilha com os amigos e tamo junto no campo de batalha. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.